Tudo bem, pessoal? Vamos continuar vendo a eletrônica de potência, vamos ver mais alguns elementos. Essa matéria ela era para ser bem mais prática, né? E fica um pouco difícil, né? Não posso exigir que eu consiga fazer simulação. Então, eu vou tentar fazer os aspectos teóricos, né? Disso daqui. Em determinado momento, eu vou fazer algumas simulações com o programa Proteus, né? Isso daqui no segundo bimestre, né? Então, basicamente, essa matéria acabou ficando uma matéria para vocês darem uma pesquisada, mais do que literalmente uma prática, mas eu prometo que no segundo bimestre, mostrando as simulações, né, para vocês poderem estar entendendo. Quando eu fizer o vídeo com a simulação, a grande vantagem é que você não precisa necessariamente fazer isso no seu computador. Você vai entender o funcionamento com base na simulação. Professor, por que você não fez uma simulação nesse primeiro bimestre, né? Então, quero explicar que ainda nessa primeira etapa aqui, a gente está literalmente conhecendo alguns componentes, vendo as suas funcionalidades, para que depois eu possa fazer as reais simulações em cima dele. Ok? Então, vamos ver um elemento novo, né? Ele vai ser muito parecido com aquele que vocês já viram, tal de transistor. O nome dele é que assim é um pouquinho mais esquisitinho, chama tiristor, né? Tá? O que é legal, pessoal? Tá? Ele tem 4 camadas, ok? Tá? E ele tem 2 estados de operação. Um que a corrente dele vai ser aproximadamente igual a zero, e no outro uma corrente bem elevada. O que é legal num tiristor é que ele pode funcionar muito bem, pessoal, com uma chave unidirecional. Quando eu falo literalmente que a corrente ela vai estar passando em um determinado sentido, né? Tá? E eu posso substituir ele no local de contatores e relés, né? Até tem um fato bem curioso, né? Um outro professor uma vez ele está tendo um problema que tipo que os relés ficavam ligando e desligando várias vezes ao longo do dia. Em determinado momento os relés travavam e tinha todo um trabalho, né? Então nesse caso não era para ter usado relé, era para ter usado um tiristor. Tá? A gente vai acabar entendendo como é que ele funciona, né? E como é que a gente, entre aspas, a gente vai armar e desarmar um tiristor. Tá. Ele é um pouquinho diferente quando a gente coloca a questão dos terminais dele, né? A gente vai ter um anodo, vai ter um catodo, parecendo um diodo, porque parte do comportamento dele ele funciona semelhante a um diodo, né? A questão de conduz, tem hora que conduz e hora não conduz. A grande diferença, pessoal, só para vocês lembrarem, entre um transistor e um diodo é que é o seguinte: o diodo acontece, ou ele está conduzindo, ou ele não está conduzindo, né? E o controle disso daí depende do sentido da corrente. Em um transistor, ele funciona, pessoal, como uma chave, em que eu possa controlar ele ligando e desligando ele, tá? Sem necessariamente ter um botão para poder fazer esse tipo de coisa. No tiristor, eu tenho o anodo e o catodo, né? Tanto que o desenho dele ele se parece com um diodo, né? Aonde, pessoal, ele vai ter uma perninha puxada, e essa perninha é o gatilho dele, tá? Então, uma vez que eu disparo ele, ele vai ficar conduzindo e está funcionando. Não para. Eu disparei ele, posso tirar a energia dele ali, ele vai continuar funcionando, tá? E aí o sistema vai dando seguimento. Tá, professor. Tá, mas se eu disparei ele começa a funcionar e não para de funcionar, tá? Então imagina, tipo, tem um diodinho lá que ele tá quietinho, vou lá, aperto o gatilho dele lá e ele dispara, certo? Para que ele continue funcionando, ele tem que ter uma corrente mínima, pessoal, que é chamada corrente de manutenção. A gente vai acabar vendo aqui para frente aqui, que chama IH, tá bom? É uma notação americana, né? Acontece uma corrente de manutenção. Uma outra forma acontece se eu zerasse ele, né? Se eu zerasse a energia entre o anodo e o catodo, ele também pararia de funcionar, né? Então vamos acompanhar isso daqui e ver como é que é o comportamento dele. Depois no final a gente acaba fechando isso aqui dentro de um circuito. Então algumas coisinhas aqui sobre a questão do funcionamento dele aqui, umas considerações. Então o gatilho, na que eu disparei o gatilho, pessoal, deve ser tirado exatamente pela energia que foi colocada nele,
Tá? Então não precisa ficar colocando energia o tempo inteiro, né? Sinal contínuo, né? Ele acaba tendo perda de potência, entendeu? Acontece. Então energizou, tranquilo. Bom, o tiristor, se ele for reversamente polarizado, não deve ter sinal de gatilho, tá, pessoal? Isso aqui pode ter problema nisso daí. E a largura desse pulso de gatilho, que a gente chama de IG, a corrente de no fundo, gatilho, né? Ela tem que ter um tempo. Então imagine que se fosse apertar um botão, não basta que você foi lá, apertei rapidamente e ele funcionou. Não, ele tem que ter um tempinho. Por quê? Porque literalmente a corrente de manutenção ela tem que chegar no seu ponto, tá? Porque ela vai tipo aumentando a corrente, chegou na corrente de manutenção, aí sim ele funciona. Então tem que ter um tempo para esse gatilho para que ele comece a funcionar. Então aqui são os tipos mais comuns de tiristores, né? O SCR, o TRIAC, né? A IGTO, o RTC, todos eles aqui. A gente não vai ver todos, a gente vai ver os principais aqui, né? Cada um para cada coisa, né? Tá? Então a gente vai acabar vendo as aplicações de cada um deles. Vamos começar pelo o SCR, que é o primeiro dessa nossa aula aqui. É uma sequência, né? Quais são as aplicações dos tiristores de modo geral, né? Tá certo? Conversão fala de grandes para potência de sistema de corrente contínua para corrente alternada, os famosos inversores, né? Tá certo? Controle de relés e motores, tá? Vocês vão ver que aqui é uma aplicação bem bacana. Fonte de tensão regulada, né? Coloquei novamente aqui o inversores, ficou aqui. Controles de iluminação, tá? Então ele é bastante aplicado para essas coisas aqui. Então, conforme eu tinha dito, pessoal, pode que o símbolozinho dele se assemelha a um diodo, né? Só que ele tem uma perninha extra, que é o nosso gatilho, ele tem um anodo catodo como fosse um diodo normalmente. O formato dele, pessoal, se parece com um transistor, tá? No fundo, é apenas o encapsulamento, né? Eu sempre insisto. Eu posso colocar as coisas, acontece numa máquina, e a máquina sempre vai me trazer o mesmo tipo de encapsulamento, mais fácil para que eu possa soldar, e o que identifica sempre são os códigos que são colocados agora aqui. Bom, tá. Então, isso só conduz corrente num único sentido, né? Você está vendo aqui, né, a corrente aqui desenhada aqui, né? Ó. A corrente está vindo aqui nesse sentido, né? Tá? A tensão aqui, eu tenho uma tensão no gatilho. Aqui são as 4 camadas, pessoal. PN, PN, né? Tá? Onde a porta ela fica aqui nesse P aqui, né? Então, quer dizer, para poder romper isso daqui, claro que eu tenho que ter uma corrente mínima, né? Para que eu possa começar e fazer isso aqui manter funcionando, tá? Então, na hora que eu literalmente eu coloco uma corrente aqui, uma corrente na porta, né? Lá a determinado ponto dessa corrente aqui eu faço com que essa corrente IA para que ela comece a passar, né, dentro do nosso tiristor. Tá? Então, pessoal, a corrente de gatilho, né, ela tem várias correntes no fundo do gatilho, aqui tem uns pontos, né, de acordo com o modelinho aqui, mas o importante é que ele atinja essa corrente IH, né, dentro do nosso, para que ele ultrapasse lá o nosso diodinho lá, né? Bom, colocar aqui a perninha dele aqui, que é o nosso gatilho, né? Para que essa corrente IA ela atinja, que a gente chama de uma corrente de manutenção. A partir desse valor, aí o tiristor fica funcionando direto, tá, pessoal? Ele vai funcionar, nesse caso aqui, vai funcionar identicamente, fala a um diodinho fechado, né, dentro do nosso circuito. Tá, algumas aplicações, um retificador. A diferença, pessoal, no retificador é que dessa vez eu consigo controlar a tensão retificada. Interruptor acontece, de estado sólido acontece, funcionar como se fosse um relé, liga, desliga. Ok? Tá, para controle de potência, dentro de motor, resistência, lâmpada, tá certo? Ajuste de disparo, somente ajuste o tipo do disparo. No amplificador, ele é tudo ou nada, tá? Então não tem muita coisa assim, mas é possível ser aplicado no amplificador. Tá? No modo de operação dele, né, acontece que a gente vai acabar descrevendo aqui, são 3 modos de operação, né? Tá? Ele depende, pessoal, da corrente, a corrente lá na porta, o IG que acontece. Lembra que a letra G é do gatilho, tá?
gente vai acabar vendo como isso aqui funciona para cada um dos modos. No primeiro exemplo, pessoal, tá, que está colocado aqui, se a tensão no anodo for aplicada for negativa, né, ele vai estar reverso, né, e quando ele estiver reverso, ele vai funcionar como a gente está vendo no diodo. Chavezinha aberta. Tá certo? Então, aqui que é um primeiro exemplo de funcionamento dele. Tá, se a tensão agora for positiva, tá certo? E a tensão aplicada no cátodo ela for menor, que a gente chama, a extensão chama breakover, tá certo? Para que ele literalmente comece, né, a funcionar, ele vai continuar cortado e vai continuar em aberto. Por último, né, se a tensão ela tiver um valor maior ou igual à tensão do breakover, né, uma tensão especificada dentro do próprio fabricante, né, tá? Aí ele passa a conduzir bruscamente, entrando num estado de condução, tá certo, pessoal? Tá? Então, aqui mais ou menos a tensão dele em torno mais ou menos de 1 volt, né? Lembrando, pessoal, que se ele começar aqui assim, ele vai produzir calor, tá bom? Ele vai ter potência e vai produzir calor. Depois a gente vai acabar entendendo como é que a gente faz para que isso aqui não dê problema. Para a gente ter uma análise um pouquinho mais aprofundada em cima dele, pessoal, é como se a gente tivesse que fazer uma divisão. Separasse aqui, pegasse o cara aqui, fizesse uma separação. E nessa separação, nós podemos encontrar que nós temos dois transistores, como se fosse dois transistores funcionando dentro dele, tá? Para que uma coisa funcione em relação à outra. Por isso que tem negócio de disparo. Então, pra gente, esse circuito equivalente, tá, pessoal? Isso aqui não é real, né? Mas é o que é equivalente para a gente conseguir fazer uma análise dele. Então vamos analisar ele agora nesse formato, tá? Então ele tem dois transistores lá. Eu tenho uma corrente 1, uma corrente 2. Tá certo? Então, como funciona esses dois transistores lá? Tá. Então, se eu aplicar uma tensão, né, entre o anodo e o catodo, tá certo? Tô aplicando uma tensão aqui, né? Bom, vou colocar aqui um positivinho aqui, um negativinho aqui, tá certo? Então, ele não vai conduzir. Por quê? Porque eu não tenho uma corrente I2 aqui, tá certo? E também não vou ter uma corrente I1. Já se eu aplicar um pulso positivo aqui no nosso gate, ok? Coloquei um pulso positivo nele lá, certo? Com uma amplitude um pouquinho maior que 0,7, bom? Nele lá, entre o G e o K aqui, né? Vou colocar um 0,7, bom? Aí vai começar a circular uma corrente I1. Aí o outro transistor vai começar a funcionar. Por quê? Porque eu estou alimentando aqui assim a base dele lá e esse cara aqui vai começar a funcionar. Então agora já tá? E o outro transistor também vai começar a funcionar agora aqui. Uma vez que eu acionei lá o gate, eu já não preciso mais acionar esse cara aqui, ó. Não preciso acionar mais esse cara agora aqui. Tá certo? E aí, esse cara aqui vai ficar funcionando indefinidamente. Tá certo? Então, a maneira de eu desligar seria basicamente essa minha tensão que eu teria aqui, né? A minha fonte E aqui, né? Certo? Que eu cortasse o fio aqui, né? Cortasse o fio, né? Aí, entre o anodo e o cátodo, a tensão foi igual a 0. Aí eu paro ele de fazer funcionar. Então, vamos ver mais ou menos, pessoal, como é que eu identifico, né, o meu tiristor, né? Tá? Então, pessoal, se ele for TIC, ele é da Texas Instruments, tá bom? Tá? Aí ele tem uma família que é com base no modelinho, né, dele lá, tá? E por último, a gente tem a tensão máxima aplicada nele, tá? Então, se for F, é 50 volts. Se for A, é 100, B, 200, C, 300 e D, 400 volts.
ok? De acordo com os modelinhos dele aqui. Bom? Lembrando, pessoal, que vai acabar esquentando, tá? Ele vai dissipar uma potência, às vezes uma potência até um pouquinho elevada, tá? E aí, como é que é feito todo o processo, né? A gente já deve ter visto esse carinha aqui dentro, por exemplo, de uma fonte, né? Então, ele é parafusado num dissipador, tá? Ele tem também às vezes um adesivo isolante também, né? Uma plaquinha isolante ou colocado uma pasta térmica aqui, tá? Ele tem que ser bem apertado para quê? Para que ele dê o total contato dele, né? Para que ele dissipe todo o calor para essa chapa. O princípio, pessoal, de um dissipador é que é o seguinte, assim, o metal ele absorve o calor de forma muito rápida. E quanto maior for a sua área, melhor para que literalmente para que ele transmita, acontece, fala, ou para que o ar tente achar um equilíbrio térmico entre o metal e fala o objeto que está ali, né? E por último, pessoal, vamos ver como é que fica, né? Um circuitinho, exemplo aqui de um circuitinho do alarme, tá certo? Esse circuitinho ele é acionado, pessoal, por um sensor LDR, né? Tá certo? De luminosidade, tá? Então, pessoal, um LDR acontece, ele é um resistor que tem variação de acordo com a luminosidade, tá? O nosso SCR está aqui, ele tem um botão reset. Lembra que eu tinha que colocar aqui 0 volts? Então, se eu colocar aqui e apertar esse botão reset, ele vira 0 e ele para de conduzir. Aqui eu tenho aqui um relé, tá certo? Então temos aqui um relé, né? Tá bom? E ele é feito também, tem um outro diodinho aqui, somente para garantir que isso aqui não tem um sentido reverso, né? Esse cara apenas é uma garantia para que não venha a corrente reversa nesse nosso relé, né? Para o armamento dele aqui. Então, de acordo com a situação, né? Na hora que estiver circulando corrente, aciona esse cara. Essa chave aqui é fechada, tá certo? E disparamos o alarme. Simples assim, pessoal. Quer desarmar o alarme? Vem aqui, aperta o reset, né? Aí esse cara para de conduzir, né? E o sistema volta ao seu estado inicial.